Esse ano completo 30 anos de atuação no mercado de arquitetura e design. Eu nasci na Vila Madalena, sou paulistano, com poucos tempo de vida, alguns meses, 10 meses. Eu mudei para um bairro periférico da cidade de São Paulo, um bairro muito seguro, muito fechado, muito protegido, em que nós tínhamos a possibilidade de viver a vida num raio de 3, 4 quilômetros. E a gente tinha essa liberdade de fazer a vida através da rua, né? A rua era nosso espaço de interagir, de se relacionar com as pessoas, de brincar. E eu não tive essa experiência do condomínio, eu não tive essa vivência. Minha vivência foi realmente na rua, que também há 30 anos atrás isso era mais comum. A minha vida foi sempre muito ligada com esporte. E eu comecei a jogar basquete com 11 anos de idade. E o basquete fez parte da minha vida durante 14 anos. E eu tive que me superar muito para ser um bom atleta. Então eu acredito muito nessa questão da gente não nascer pronto, dom. Eu acho que existe para alguns, pouquíssimos, parece que Deus pinça, mas existe muito essa questão da pessoa construir o seu destino, ela construir o seu caminho, com muita garra, determinação. E eu aprendi isso, então eu fui doutrinado partindo desse princípio. Com uns 17 para 18 anos, eu fui para uma primeira seleção de São Paulo, da cidade de São Paulo. Depois de um ano, fui para uma seleção brasileira e joguei por um tempo na seleção brasileira. E foi esse o caminho que me abriu para eu conhecer o mundo. Porque também, talvez eu não tivesse essa oportunidade. O basquete me levou para fora, me levou para a Europa, me levou para os Estados Unidos. Foram as possibilidades que eu tive de conhecer e me aprofundar em história, que eram coisas que eu gostava de cidade, gostava de entender essas dinâmicas, e foi muito interessante porque ele forjou a minha personalidade. E eu tinha que conciliar, eu entrei com 17 anos também na faculdade, eu tinha que conciliar a arquitetura, que eu escolhi, com o esporte. E era uma loucura, porque os treinamentos eram diários, 2 vezes por dia, eu era remunerado eu já era um atleta profissional, e aí eu tive que optar. Eu fui numa das seleções brasileiras, o último corte dessa seleção fui eu, então eu fui tirado desse campeonato mundial e eu estava machucado. Eu passei 1 mês e meio treinando machucado. Eu falei, não, daqui para frente eu paro o basquete e vou me dedicar à arquitetura. E aí começa o meu caminho com a arquitetura. Eu era realmente uma pessoa com pouco preparo para a profissão. Eu não tenho a minha família, ninguém está ligado com arquitetura, nem com a engenharia. Escolhi de fazer uma formação que talvez eu esteja mais conectado com a geração atual. Eu ficava 1 ano no escritório, aprendia tudo que aquele escritório poderia me oferecer, mudava para outro escritório. Então eu passei por áreas de saúde, passei por áreas de residência de alto padrão, passei pelo interiores, paisagismo. Eu fui migrando de escritórios para conhecer a maior quantidade possível de dinâmicas, aprender com isso tudo. Então eu sou muito grato por todas as pessoas por onde eu passei. E isso também me ajudou muito a me preparar para o que viria, para o que estaria por vir. E aí outro escritório me convidou para ocupar uma posição também nessa área de design. Eu não tinha grandes aptidões, eu não era o melhor desenhista, como no basquete eu não era o melhor atleta, mas eu comecei a encontrar formas de me superar, de alcançar limites que eu não colocava na minha frente. Passados hoje já 19 anos que eu estou no escritório, já passei por todas as posições, então eu já fui um coordenador, eu já fui diretor operacional, diretor de design, hoje eu estou diretor de design. Então é uma situação bastante importante porque eu consigo enxergar o ciclo mais completo do processo de arquitetura dentro do escritório. Essa trajetória me fez ter uma visão mais holística e não simplesmente no design. Hoje a gente desenvolve quase 100 projetos aqui dentro do escritório. É uma escala bastante generosa. A gente, nos últimos 5 anos, a gente desenvolveu juntos, dentro do escritório, só de São Paulo, mais de 2 milhões de metros quadrados. É um número bastante expressivo. A gente está envolvido em cerca de 20 bilhões de VGV, de valor de venda, de valor geral de venda. Então, assim, é uma dinâmica bastante desafiadora,
porque os questionamentos são diários. E a posição de líder, em muitos momentos da vida, ela é uma posição solitária. Você precisa tomar decisões, você precisa indicar caminhos e você interfere em muitas vidas com isso, né? O grupo hoje fala 14 idiomas. Na verdade, é um escritório super horizontal. E as dinâmicas de trocas, elas são diárias. É um contato que você tendo qualquer necessidade, é quase como se tivesse um amigo trabalhando, um colega trabalhando em home office. Ele só não está fisicamente aqui. A gente diz que o nosso escritório é um escritório local. Ele é global e local. Ele pega as práticas globais com as questões culturais e as questões de realidade do mercado brasileiro. Nós temos autonomia total de gestão, de escolha de cliente, escolha de projetos. Os projetos, então, a gente desenvolve aqui em São Paulo, com esse grupo dessas 95 pessoas. A gente seleciona 5, 6 projetos, eles vão para uma revisão de design global. Aí, no final do ano, a gente manda também a produção dos melhores trabalhos. Então, essa constância dos pontos de encontro, eles vão te colocando num outro patamar, porque a gente começa a ver o trabalho dos outros escritórios. A gente é obrigado a ver, né? E aí você é obrigado a se educar, a ganhar conhecimento. Então você vai fazendo sempre esse ciclo virtuoso da gente poder melhorar a nossa capacidade cognitiva e vai melhorando o nosso trabalho. Essa preocupação com a sustentabilidade hoje é uma pauta que a gente está atrasado, né? O país aqui está atrasado, a gente tem um enorme potencial. A construção civil é um dos grandes agentes desse impacto e a gente precisa realmente fomentar e modificar a nossa forma de trabalhar, de fazer, de pensar. A gente vem constantemente melhorando nessa performance, melhorando nas avaliações, nos diagnósticos, nos resultados, para transformar e melhorar a vida das pessoas. Isso a gente acredita, esse é o propósito do escritório. Ganhar prêmio é importante? É, massageia nosso ego. Ganhar dinheiro é importante? É também, porque é um negócio e tem muitas vidas dependendo da gente. Mas transformar positivamente a vida das pessoas é o que faz a gente levantar, é o que mexe na nossa alma. E aí eu acho que está tudo diferente. A hora que a gente pensa a estrutura de um escritório de arquitetura com esse propósito, eu acho que aí realmente a gente tem um legado a deixar para a posteridade.